Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Juan chegando aí. Vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar os estudos de termoquímica, vamos terminar, né? Vamos ver o terceiro método de termoquímica, né? Que é através das energias de ligação. E aí a gente vai começar os estudos de cinética química, né? Então, cinética está relacionada à taxa de produção ou consumo. Então, vamos lá, vamos começar agora com a termo. Então vamos lá. Me confirme que o áudio está legal? Aluninhos, para a gente encerrar o capítulo da termoquímica e você ter vídeos diferentes, usando conceitos diferentes, dicas diferentes, conhecimentos teóricos para resolver Professor, exercícios de termoquímica. acho que você tem que desligar o seu áudio, porque tá Ai, tá bom. dando tipo eco. Esqueci de novo, peraí. Fazer, sejam questões testes ou questões abertas. Como eu disse para você em aulas anteriores, existem 3 conceitos diferentes para eu encontrar o cálculo do ΔH. Para que eu efetue o cálculo do ΔH. Para que eu encontre a variação de entalpia de uma reação. Tudo bem? Vamos lembrar só os nomes? Entalpia de formação, lei de Hess e agora, por último, entalpia de ligação, eu estou chamando de ΔH leak. Eu posso falar entalpia de ligação, eu posso falar energia de ligação, eu posso falar ΔH da ligação. Para que eu possa ter sucesso no encontro do ΔH por esse conceito, eu vou dizer para você que eu preciso de 4 pré-requisitos. Eu chamei de considerações. Então existe um aspecto teórico aqui envolvido. A gente não pode sair fazendo conta. Eu não posso começar a aula te dando um exemplo e efetuar cálculos. Isso vai ficar muito perdido. Eu preciso primeiro do conceito. Fica claro para você? Sem o conceito, não há como a gente efetuar o cálculo. Você vai se atrapalhar. Então, atenção nas dicas que eu vou te dar. 4 considerações. Consideração número 1, vamos ler junto comigo? Energia de ligação é a energia requerida, portanto necessária, para romper 1 mol, sempre 1 mol, de ligações. Combinado? Sempre no estado gasoso. Professor, deixa eu ver se eu entendi. A energia que está sendo absorvida para romper 1 mol de ligações, em que as espécies todas estão no estado gasoso, a isso eu dou o nome de energia de ligação. Dica para você, sempre energia absorvida, porque a quebra de uma ligação é um fenômeno endotérmico. Combinado? Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu vou ter que decorar quanto vale a energia de ligação hidrogênio com hidrogênio? Hidrogênio com carbono? Oxigênio com oxigênio? Ih, professor, o oxigênio pode fazer ligação simples? Pode fazer dupla? Não, ele vai te dar. Em todo exercício que o conceito é energia de ligação, a questão sempre vai te oferecer uma tabela em que ele oferece a ligação química envolvida, a covalente, e ele oferece o valor da energia de ligação. Problema resolvido. Você não está inseguro em relação a isso. A energia de ligação é sempre oferecida pelo exercício. Seja FUVEST, seja Unicamp, sejam provas feitas pela FUNESP, seja o Enem. Tudo bem? Segunda consideração. A quebra, o rompimento, a quebra de uma ligação é sempre endotérmica. A quebra de qualquer ligação é endotérmica. Ligação intra ou intermolecular.
Não me interessa se é ligação iônica. Não me interessa se é íon dipolo. O nome da ligação que você quiser, metálica. A quebra de uma ligação é sempre um fenômeno endotérmico. Lembra? Confie em mim. Sempre. Por outro lado, a formação de uma ligação a partir de átomos isolados é sempre exotérmica. Lembra que a gente combinou que se num sentido o processo é endo, no sentido oposto ele é exo, se eu estou afirmando para você que a quebra de uma ligação é sempre endo, e ela é, a formação da ligação a partir dos átomos isolados vai ser sempre exotérmico. Terceira consideração. Nesse conceito, que conceito? Entalpia de ligação. Nesse conceito, reagentes e produtos todos precisam estar no estado gasoso. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu não quero que você fique preocupado com coisas que não são tão necessárias. Mas a ideia de você usar o estado gasoso é porque o estado gasoso me permite desprezar as forças intermoleculares. O gás que você estuda no ensino médio é um chamado gás ideal, em que eu tenho ausência de forças de atração. Então, nesse conceito, todos os reagentes e todos os produtos são sempre gases, sempre estado gasoso. Combinado? Lembra que eu falei para você que o estado físico importa? Estou dizendo, estou sendo coerente, importa. Mas aqui nunca tem líquido, aqui nunca tem sólido. Tudo bem? E para fechar, as considerações. Em uma reação química, eu tenho sempre um rearranjo de átomos. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Os átomos que eu tenho no reagente são os mesmos átomos que eu tenho no produto. Isso aí. O número de átomos que eu tenho no reagente é o mesmo número de átomos que eu tenho no produto. É isso aí. Mas a disposição dos átomos é diferente. É como se fosse um joguinho de Lego, em que as peças que eu tenho são as mesmas. Mas o encaixe, a maneira que eu agrupo essas peças muda. E esse rearranjo de átomos vai definir fenômeno químico. Então eu tenho os mesmos elementos no reagente, os mesmos elementos no produto. A mesma quantidade de cada átomo, de cada elemento no reagente e no produto. Mas a disposição dos átomos é diferente. Com essas 4 considerações, agora eu sou capaz de calcular ΔH por energia de ligação. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro. Vou fazer um exemplo com você bem didático. Aí eu vou colocar uma tabelinha com o valor da energia de ligação logo de início, porque eu preciso que você entenda que o valor da energia de ligação é dada pelo examinador. É dado pelo examinador que faz a prova que você tem interesse. Portanto, é algo que não deve ser motivo de aflição para você. Espera só um pouquinho. Aluninhos, agora que a gente fez as considerações, agora vamos usar as informações que eu te dei para eu encontrar o ΔH de uma reação que eu vou escolher, utilizando o conceito da energia de ligação. Muito bem. Eu quero achar o ΔH da síntese da amônia. A síntese Haber-Bosch, que a gente já combinou e eu já te contei que é super importante. Para eu encontrar o ΔH dessa reação, eu vou me utilizar do conceito de entalpia de ligação. Estou te oferecendo 3 informações. ΔH da ligação expresso em kJ por mol. Beleza? O hidrogênio fazendo uma ligação simples, no estado gasoso, 436. O nitrogênio fazendo uma tripla, no estado gasoso, 946. O nitrogênio ligado ao hidrogênio, no estado gasoso, 389. Lembra? Nesse conceito, a gente está sempre usando gás. Esse conceito é restrito ao estado gasoso. Maravilha. Primeiro passo importante. Tudo que está do lado esquerdo é o meu ponto de partida, é o meu reagente.
Tudo que está do lado direito é o meu ponto de chegada, é o produto. Sistema inicial, sistema final. O que você percebe? No reagente eu tenho átomos de nitrogênio, átomos de hidrogênio. No produto eu tenho átomos de nitrogênio e átomos de hidrogênio. Como a gente combinou, quando eu tenho uma reação química, o que eu tenho é um rearranjo de átomos. São as mesmas peças, mas a disposição, a forma, a maneira que essas peças estão unidas é diferente. Agora você precisa ter muito foco em mim, hein? Dividir no meio, a gente já sabe que tudo que está desse lado é reagente, tudo que está daquele lado é produto. Essas fórmulas são chamadas fórmulas moleculares. Nesse conceito, a fórmula molecular não me ajuda. Eu preciso da fórmula estrutural. Aqui é N, tripla N. Essa informação o examinador vai te dar? Provavelmente não. Aqui é H traço H. Então, os átomos de nitrogênio estão unidos por uma tripla. Os átomos de hidrogênio estão unidos por uma ligação covalente simples. Eu tenho 3 mols. A amônia é assim, lembra? Então, na molécula da amônia, eu tenho um átomo de nitrogênio unido a átomos de hidrogênio. Sempre fazendo uma única ligação simples. Eu tenho um átomo unido a 3 átomos, então eu tenho 3 ligações covalentes. Eu tenho 2 mols de amônia, então aqui tem 2. Antes de eu colocar os números, o que você observa? A disposição dos átomos mudou. Nitrogênio unido a nitrogênio. Aqui eu não tenho nitrogênio unido a nitrogênio. Hidrogênio unido a hidrogênio. Aqui eu não tenho hidrogênio unido a hidrogênio. Então são as mesmas peças, mas houve um rearranjo dos átomos. Agora vamos ao que você deve fazer. No reagente, as ligações são rompidas. Essa ligação quebrou e essa ligação quebrou. O seu professor vai dizer que aqui existe um ΔH e esse é o ΔH da quebra. Quebra das ligações. E nós combinamos hoje que a quebra de uma ligação é sempre um fenômeno endotérmico. Vamos fazer a conta? ΔH vai ficar mais... Aí seu professor vai abrir um colchete. Quanto vale a tripla? A tripla vale 946. Quantos mols da tripla foram quebrados? Apenas um. 946. Mais. Quanto vale a ligação HH? Ela vale 436. Mas quantos mols dessa ligação estão sendo quebrados? São 3 mols. Porque são 3 mols de gás hidrogênio. 3 vezes 436. Quando você fizer essa conta, isso vai dar mais 2.254 quilojoules. E se eu quisesse escrever alguma coisa, eu escreveria absorvidos. O que significa isso? Quando toda essa energia foi absorvida, eu não tenho mais gás nitrogênio e gás hidrogênio, eu tenho apenas átomos isolados. Esses átomos vão se reagrupar, formando uma nova substância química, por meio de novas ligações.
Vamos dividir bonitinho aqui, para você não fazer confusão. Aqui eu tenho também um ΔH. Mas esse ΔH é o chamado ΔH da formação. Mas você precisa tomar cuidado. Agora não é formação de substância, é formação de novas ligações. Qual foi a consideração que a gente fez no início do vídeo? A quebra de uma ligação é sempre endotérmica. A formação de uma ligação é sempre exotérmica. Sempre, 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 sempre. Combinado? Aqui eu tenho um ΔH. Seu professor já vai colocar um menos. Afinal de contas, eu quero dar destaque ao fato do processo ser exotérmico. Aqui a ligação foi rompida. Aqui a ligação está sendo formada. Por coincidência, estamos formando uma mesma ligação, NH. Na molécula da amônia, eu tenho 3 ligações NH. 1, 2, 3. Ou, se você prefere, para cada mol de amônia, eu tenho 3 mol de ligações. Como eu tenho 2 mols de amônia, eu tenho um total de 6 mol de ligações. Quanto vale a ligação NH? Vale 389, mas isso é para 1 mol só. 6 vezes 389. Combinado? Deixa eu insistir numa coisa. O valor que está dentro do parênteses é a energia de ligação, que eu não preciso decorar. Foi fornecido para mim. Vai ser fornecido em todas as provas que você fizer. O ΔH positivo, logo de início, está contando para mim que no reagente eu tenho ligações sendo rompidas. E o ΔH negativo aqui está contando para mim que no produto as ligações estão sendo formadas. Daí o nome rearranjo. Aqui, meu anjinho, eu tenho um ΔH que vale menos 2.334 kJ. Vamos dividir aqui para você não fazer confusão. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu estou vendo um saldo parcial positivo e um saldo parcial negativo. É isso aí. O saldo parcial positivo, está associado à quebra das ligações. E o saldo parcial negativo está associado à formação das novas ligações. Você entende que é como se eu tivesse uma balança de pratos? Que de um lado eu tenho ligações rompidas, do outro lado eu tenho ligações formadas, e eu quero saber quem vai pesar mais. Pesa mais a quebra das ligações ou a formação das ligações? Vamos achar o ΔH global. O ΔH global, meu anjinho, é o ΔH da síntese da amônia. O que seu professor vai fazer? Eu tenho ligações rompidas, ligações formadas, eu vou somar os dois valores, porque o rearranjo envolve quebra e, ao mesmo tempo, formação de novas ligações. A quebra das ligações é um pedaço do todo. A formação das novas ligações é um pedaço do todo. O todo constitui quebra e formação de novas ligações. Então nós vamos somar os valores. Mais 2254 mais menos 2334. Antes de eu fazer o cálculo final,
eu vou primeiro falar para você. Quando eu calculo ΔH por energia de ligação, eu tenho um processo global que envolve duas metades. A metade associada ao reagente, ligações rompidas, processo sempriento. A metade associada ao produto, ligações formadas, processo sempriexo. Uma dessas metades sempre prevalece. Quando ΔH associado à quebra prevalece, o processo global será endotérmico. Quando o processo associado ao produto, as ligações formadas prevalece, o processo global será exo. Então a pergunta que eu sempre me faço é qual dessas metades está prevalecendo. E aqui eu estou vendo que em módulo esse valor é maior. E portanto eu tenho mais energia sendo liberada para formar ligações do que energia sendo absorvida para quebrar ligações. E por isso eu já entendo que a síntese da amônia é exotérmica. E o ΔH global vai dar menos 80 kJ. Você reparou? Seu professor não fez HP menos HR. A gente já falou bastante isso em diferentes vídeos. Eu só posso fazer HP menos HR quando eu tenho a entalpia de formação. E por outro lado, quando eu uso entalpia de ligação ou ΔH de ligação, é sempre dessa maneira que se faz. Para a gente encerrar e você ficar seguro, segura. Escrevo as fórmulas estruturais. Somo todas as ligações que estão sendo rompidas no reagente. Encontro um ΔH positivo. Escrevo a fórmula estrutural. Conto todas as ligações que estão sendo formadas. Encontro um ΔH negativo. Metade endotérmica, metade exotérmica. Coloco numa balança para ver qual dessas metades prevalece. Como a síntese da amônia é exotérmica, prevalecem as ligações sendo formadas. Eu tenho mais energia sendo liberada no produto, associada à formação das ligações, do que energia sendo absorvida no reagente, associado à quebra das ligações. Se você fizer sempre desse jeito, nunca vai dar errado. E lembra, nesse conceito, só se usa gás, somente para o estado gasoso. E chance, eu estou do seu lado. E aí, pessoal? Dúvidas até aqui, como estamos? Tranquilo? Vocês não comentaram nada também? Professor, eu me perdi no cálculo, em algumas partes do cálculo. Aonde? Pode voltar? Como é que ele fez esse 6 vezes 389? Tá. Então aqui, o 389 vem da onde? Da ligação do nitrogênio com o hidrogênio das outras. Com hidrogênio, perfeito. Então aqui, na amônia, quantas dessas ligações a gente tem? 3. Só que a gente tem 2 mols de amônia. Então são 3 vezes 2, que vai dar 6 ligações com energia 389. Daí que vem o 6. Ah, tá, obrigado. Aqui da mesma maneira que ele colocou 3, né? Porque são 3 mols de hidrogênio. E aqui, pessoal, o importante é isso, né? É perceber que ligações são formadas para diminuir energia. Então, sempre formação de ligação, a gente está diminuindo o nível energético. Então, a gente está liberando energia, é exotérmico. Enquanto que a quebra de ligação, para quebrar você precisa fornecer energia. Então, é endotérmico.
Por isso que sempre quebra vai ser positivo, endo, e a formação vai ser negativo, exo. Uma coisa que pode ajudar a guardar, não sei porquê, mas me ajudou, é imaginar o seguinte. Vocês estão vendo minha tela, né? Não, não estão. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Uma coisa que pode ajudar a guardar é fazer esse esquema aqui, ó. Vai ficar meio tortinho, mas vocês vão entender. Então aqui a gente tem a entalpia. H. E a gente vai desenhar um roxinho. Pra ficar facinho de guardar. Então, o que quer dizer isso? Aqui a gente tem os átomos separados. E aqui eles estão em ligação. O nível energético dos átomos separados é maior do que o nível deles em ligação. Por isso que eles vão fazer ligação, né? Então, quando a gente vem daqui para cá, a gente está diminuindo o nível energético. Ou seja, é exotérmico. Exo. Portanto, negativo. Quer dizer que formação de ligação é negativo. Quando a gente vem daqui para cá, endo. Né? A gente está aumentando o nível energético. Ou seja, quebra de ligação, positivo. Né? Dá para guardar desse jeito, dá para guardar também que é o contrário do HP menos HR, né? Que é como se fosse fazer HR menos HP. Bom, não sei como fica mais fácil para vocês. Professor. Oi. Tipo assim, beleza. Para quebrar a ligação, você tem que dar energia para ela quebrar, para romper, beleza. Mas como que uma ligação que se forma libera energia, se ela se formou assim? Eu não consegui entender, tipo, eu entendi o porquê que é de quebrar é endo, mas eu não consegui entender por que é de formar é exo. Sempre vai ser o inverso, né, Júlio? Então, se de uma maneira você absorve, na outra você libera. Né? Sempre tem uma conservação de energia. Então, toda transformação ela vai ter uma variação de energia, né? Toda transformação. Então, a gente vai... Tá, você precisa fornecer energia para quebrar. E quando você forma, você... É o contrário que acontece, né? Então, você libera. Não sei se é claro. Assim, eu entendi realmente de ser o contrário, beleza. Mas é que assim, eu fico imaginando, né? Tipo, por exemplo, tem uma corda esticada. Tá. Para eu quebrar ela, eu tenho que fazer uma força. Beleza? Então, tipo, eu tô dando energia, né, pro negócio. Agora, na hora de formar alguma coisa, só não entendi o porquê, tipo, da onde vem essa energia que ele libera. Tipo, ele libera energia, mas da onde, tipo... É mais uma questão que ele vai para um nível menos energético, né? Então, você imagina o seguinte... Aqui eu tô fazendo uma abstração, né? Mas você imagina que os átomos separados, elas têm um certo nível de agitação. Quando eles estão juntos, eles chegam num nível de agitação menor, justamente porque tem interação entre eles. Então, eles estão num estado energético menor. A diferença de energia entre um e outro é liberada na forma de calor, ou... né? É um pouco isso. É verdade que na sua analogia com a corda não parece funcionar muito. Mas precisa pensar assim, mais na química, os elementos são preguiçosos, né? Eles sempre querem estar no menor nível energético possível. Então, o que vai fazer com que uma reação aconteça é a diminuição da energia, né? E aqui, bom, a gente não precisa entrar nos detalhes, né? Mas uma reação espontânea, ela vai provocar uma diminuição da energia livre de Gibbs, que chama. Que é principalmente entalpia, mas tem entropia também, mas são outros conceitos. Mas a ideia é que... Por que ligações se formam? Se formam para diminuir o nível energético, um pouco isso. Tá, agora tá um pouquinho melhor. Deixa eu ver os comentários aqui. E pessoal, em relação às questões, é importantíssimo que vocês façam as questões. Não adianta. Não adianta só vir na aula, só assistir. Semana seguinte vocês esqueceram tudo. O mais importante aqui é fazer os exercícios. É fazendo os exercícios que vocês vão perceber as dificuldades, entender a matéria
e tirar as dúvidas. Então vamos continuando aqui. Certo. Aluninhos, agora nós vamos começar o estudo da cinética química. Tudo bem? Não vai confundir com cinemática. Cinética química. A cinética química é a parte da química que está interessado na velocidade das reações químicas. Eu chamei aqui de rapidez. Rapidez, velocidade, taxa de variação é a mesma coisa. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então a cinética vai estudar o cálculo ou o estudo da velocidade das reações. Isso e mais uma coisa. Quais os fatores que interferem nessa velocidade? Vamos dar um spoiler? Temperatura, concentração dos reagentes, pressão, catalisador, estado físico dos reagentes, fragmentação dos reagentes, entre outros fatores. Então, eu estou interessado em entender como se calcula a velocidade das reações e como se faz o estudo dos fatores que interferem nessa velocidade. Como eu consigo fazer a velocidade de uma reação química aumentar ou diminuir? E eu tenho certeza absoluta que você entende que isso para nós é fundamental. Pensa, no nosso metabolismo, as reações ocorrem de forma muito rápida. Não é à toa que as reações bioquímicas são todas catalisadas por enzimas. E eu tenho certeza que você lembra da biologia. A enzima funciona melhor numa temperatura chamada ótima, num pH chamada ótimo. Significa dizer que existe uma relação entre a atividade enzimática, a temperatura, o pH, a concentração de H+, e isso mostra que diferentes fatores podem exercer influência sobre a velocidade. Tudo bem? Quer um outro exemplo? Quando você compra um alimento e você, depois de ingerido, depois de consumido o alimento, você vai guardar o alimento, é muito comum que você coloque o alimento dentro da geladeira. A reação química que vai degradar o alimento, ela continua ocorrendo dentro da geladeira, mas então numa temperatura menor. Veja que então, eu estou deixando claro para você que nem sempre é interessante fazer a velocidade da reação aumentar. Às vezes eu tenho interesse em fazer a velocidade da reação diminuir, principalmente na indústria de alimentos, para preservar o alimento, para aumentar a vida útil dele. Então, para fechar essa primeira ideia, então a cinética química está interessada em estudar o cálculo da velocidade das reações e a forma de entender que fatores exercem influência sobre a velocidade de uma reação química. Tudo bem? Maravilha. Aí eu fiz o seguinte. Chamei de uma reação genérica. A mais B que dá C. As letrinhas pequenininhas aqui, a gente chama de coeficiente estequiométrico. Estabelecem para mim a proporção da reação devidamente balanceada. A, P que dá C. Do lado esquerdo eu tenho os reagentes, do lado direito eu tenho o produto. Hoje a gente está admitindo que a reação ocorre num único sentido. Então esse é o sistema inicial, esse é o sistema final. Então nesse contexto, por enquanto, a ideia de equilíbrio não existe. Tudo bem? O reagente, por ser o sistema inicial, vai se transformar no produto. Então o reagente será consumido. Eu estou dizendo que o reagente vai gastar. O produto é o meu sistema final. A quantidade inicial do produto é 0. E à medida que o tempo passa, o produto vai ser formado, vai ser produzido. Então, enquanto o reagente está gastando, o produto está formando. A cinética química vai fazer o quê? Ela vai expressar para mim a velocidade com a qual eu estou gastando o reagente e a velocidade com a qual eu estou formando o produto.
Então, no cálculo estequiométrico, você estava muito interessado em descobrir quanto gastou, quanto formou. Agora eu quero saber quanto gastou, mas quero saber em quanto tempo. Eu quero saber quanto formou, mas eu quero saber em quanto tempo. Tudo bem? Beleza. Sistema inicial, sistema final, gasta para reagente, gastar é sinônimo de consumir, forma para produto, formar é sinônimo de produzir. Beleza? Maravilha. Velocidade média da reação. Nós vamos fazer uma coisa parecida com o que você faz na física em cinemática. Lá em cinemática você fala variação de espaço por variação de tempo. Aqui eu vou falar variação da quantidade por variação de tempo. Uma coisa importante, a variação da quantidade está expressa em módulo. Eu vou explicar para você por quê. Em química não se usa a ideia da velocidade ser negativa. E quando eu mexo com o reagente, a velocidade poderia ficar negativa, porque se o reagente vai ser consumido, a quantidade dele vai diminuir. E se eu fizer final menos inicial, a velocidade certamente sairia negativa. Em química não se usa isso. Então a gente vai falar variação da quantidade em módulo por variação de tempo. O que eu queria muito que você percebesse, isso eu vou escrever agora. Quando eu vou calcular a velocidade média, é muito comum que eu tenha o que eu chamo de um referencial, ou se você prefere, um parâmetro. O meu parâmetro pode ser o reagente. Quando o parâmetro for o reagente, a velocidade que eu acho é chamada velocidade de consumo, porque o reagente é consumido. E quando a velocidade faz referência ao reagente, é fundamental um módulo para que a velocidade então não fique negativa. Tudo bem? Uma segunda coisa importante. A velocidade, ela pode ter um outro parâmetro, ao invés de eu adotar como parâmetro o reagente, eu posso adotar como parâmetro o produto. E aí a velocidade, ao invés de ser uma velocidade de consumo, é uma velocidade de formação. Então, quando você lê um texto, velocidade de consumo da amônia, você entende, a amônia nessa reação se comporta como um reagente. Velocidade de formação do gás carbônico, você entende que o gás carbônico nessa reação se comporta como produto. Aqui não tem o que é melhor, não tem o que é pior. O examinador pode expressar a velocidade da reação por intermédio do reagente ou por intermédio do produto, combinado? Por isso que a palavra consumo associa reagente, formação associa produto. Isso você não pode esquecer. Então é sempre quantidade por tempo. Quantidade consumida, quando é o reagente, quantidade formada, quando é o produto. Nesse momento, eu me coloco no seu lugar. Você está olhando para isso aqui e está pensando assim, eu estou entendendo tudo. Mas que unidade essa velocidade tem? Boa ideia sua. Boa pergunta sua. Eu tenho várias unidades. A velocidade pode sair em mol por minuto. A velocidade pode sair em litro por segundo. A velocidade pode sair em grama por minuto. A velocidade pode sair em mol por hora. A velocidade pode sair em mol por litro por minuto. Professor, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando eu estiver na prova e o examinador me mandar calcular a velocidade média em relação a um reagente ou em relação a um produto para uma reação química, ele tem por obrigação escolher a unidade? É isso aí. Ele deve escolher a unidade. Então ele vai chegar para você e vai falar assim, calcula para mim a velocidade de consumo da amônia em mol por minuto. Então ele está te dando um comando, a velocidade deve sair em mol por minuto. O que pode acontecer às vezes é que você tenha que transformar uma unidade em outra. Às vezes ele te dá a velocidade em mol por minuto e pede para você transformar para litro por segundo. E nós vamos fazer isso por estequiometria. Então calma, um passo de cada vez.
A velocidade pode ser expressa pelo reagente ou pelo produto. Isso ficou claro para você. Quando é pelo reagente, a velocidade é chamada velocidade de consumo. Quando é pelo produto, a velocidade é chamada velocidade de formação. A forma que eu tenho de calcular é sempre o módulo da quantidade pela variação de tempo. O módulo é para garantir que quando eu falo do reagente, a velocidade não fique negativa. Lembra que eu tenho várias unidades possíveis e ele vai escolher uma delas. E para fechar essa primeira parte desse primeiro vídeo, vai ser muito comum em prova que apareçam gráficos de cinética. Tudo bem? Eu coloquei aqui quantidade expressa em mol, tempo expresso em minuto. Quantidade por tempo, velocidade. O que eu preciso que você enxergue aqui? O reagente vai gastar. Então, no meu gráfico, a curva associada ao reagente é sempre uma curva descendente, mostrando para mim que o reagente vai sendo consumido ao longo do tempo. Combinado? Então, curva de reagente é sempre curva descendente. Reagente gasta. Por outro lado, a quantidade inicial do produto é zero. E à medida que o tempo passa, o produto vai sendo formado. Então, a curva do produto é sempre uma curva ascendente. Até que chega um momento em que todo o reagente é consumido, a reação acabou. Nesse momento vai parar de gastar e nesse momento vai parar de formar. Lembra? Uma reação acaba quando um dos reagentes é totalmente consumido. E no momento em que a reação acabou, eu não tenho mais reagente sendo consumido, não tenho mais produto sendo formado, não faz sentido falar em velocidade. Então, para a gente fechar o vídeo. Curva de reagente é sempre curva descendente, curva de produto é sempre curva ascendente. A gente vai continuar num próximo vídeo. Chance, eu tô do seu lado. Pronto, pessoal. E aí, como estamos? De boa? Como é que foi essa mudança aí de tópico? De termo para cinética, tá tranquilo? Pessoal, se não tiver dúvida... Ah, não, tô vendo aqui que tem alguns comentários. Beleza. Os exercícios são mais complicados. Então eu proponho que a gente faça um exercício junto e a gente termina a aula. É muito importante que vocês façam os exercícios do Forms. Então já vou mandar aqui para vocês o link. Ok. Vou colocar aqui no chat o link para o Forms. Então tem os exercícios das duas matérias, né, de termo e de cinética. E vamos fazer um rapidinho aqui junto. Cadê? Enquanto eu vou abrindo aqui, se tiverem alguma pergunta. Ah, outra coisa, pessoal. Eu coloquei no Drive os 4 livros de Química. A gente terminou o primeiro livro. Né, esse novo tópico que a gente entrou agora, que é cinética, já está no segundo livro, que eu já fiz o upload aí para vocês. Cadê? Tô vendo que não foi o upload ainda. Ah, não. Foi sim. Deixa eu ver se consigo abrir. Beleza. Cadê vocês aqui? Vamos compartilhar. Opa. Então, ó, pessoal. Ah, outra coisa. Acho que a maior parte de vocês já sabe, mas teve gente que ficou com dúvida essa semana, mas no questionário
sei se eu tenho um questionário aqui, tenho. No questionário tem aqui a lição, né? Então, aí vocês abrem o questionário e vê o que precisa fazer de exercício e no final vocês coloquem aí as respostas. Em relação ao questionário da semana passada, não tem muitos comentários, não. Vocês na maior parte mandaram muito bem, entenderam a matéria, não tem... Dessa vez não tem muito comentário. Ó, vamos lá. Exercício número 1, pessoal. Então, vocês estão vendo aí, né? Durante a decomposição da água oxigenada, ocorre a formação de água e oxigênio, de acordo com a equação. Então, água oxigenada formando água e oxigênio. Se a velocidade de liberação de oxigênio é 1 vezes 10 a menos 4 mol por segundo, a velocidade de consumo da água oxigenada em mol por segundo é. Então, o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Deixa eu fazer uma captura de tela para a gente poder rabiscar um pouquinho. Já vão pensando aí como é que a gente resolve. Aqui, pessoal, é uma proporção, na verdade. E geralmente, esses de velocidade é assim que a gente vai resolver. Então, qual que é a proporção? A gente está comparando oxigênio com água oxigenada, certo? Água oxigenada a gente tem 2 mols. Esse 2 eu posso deixar um pouquinho maior. Não é mesmo? Ainda mais. 2 mols vai para quantos mols de oxigênio? Um só. Um só, boa. Por que não tá indo? Não sei. Bom. Um só. Perfeito. Aqui a gente tem uma velocidade de liberação de oxigênio de 10 elevado a menos 4. Elevado a menos 4. Esse aqui é o símbolozinho de elevado, pessoal. Então, quanto de água oxigenada está sendo consumida? X. Um pouco essa é a ideia. Regrinha de 3, a gente vai ver que X é igual, então, a 2... Opa. 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por segundo. Tá claro, pessoal? Então, esse é o típico exercício. Depois vai ter muitos exercícios de gráfico. A gente pode dar uma olhadinha junto, rapidinho. Vai ter exercícios de gráfico para vocês saberem, para vocês identificarem, né, que reagente é descendente, produto é ascendente. Tem alguns que vocês têm alguns valores, precisa calcular a velocidade média, enfim. Se divirtam aí. É isso, pessoal. Se não tiver mais dúvida, a gente pode parar por aqui. A Ju tem uma questão da aula passada, eu vou continuar aqui com ela. Se vocês quiserem ficar, vocês podem. Né, o exercício 46. E quem quiser ir já pode ir indo. Só me confirme aí que se você não tem dúvida. Ian se perguntou C. O que é C? A resposta? Ui, sim. Sim. É isso mesmo. Alternativa C é a resposta correta. Beleza, eu vou parando por aqui então.